pessoas, mas que vai ser sonorizada apenas pelo leitor de telas. Então, aqui eu apresento um pedacinho da descrição daquela tabela que eu mostrei no slide anterior. Então, por exemplo, C1, acesso universal, 2 vagas. C2, pessoa com deficiência, tal. E assim vai indo. Para cada uma das informações, para cada um dos cursos. Foi o jeito que a gente encontrou para ter aquela tabela que era muito importante, que ela representa muita coisa para as pessoas que enxergam, mas também para não cercear os candidatos que usam leitor de tela dessa informação. E assim o edital já fica acessível, né? Pensado nas pessoas surdas, nas pessoas que têm alguma deficiência visual, nas pessoas que interagem com o computador por meio do teclado, por exemplo, e assim por diante. Com relação à solicitação de atendimento especial, então, na hora que o candidato ele vai se inscrever, ele tem um formulário onde ele escolhe se ele precisa de alguma condição especial para a realização da prova. Então, primeiro ele vai dizer qual a deficiência que ele tem, que faz jus à cota. É importante a gente separar quem são as pessoas que fazem jus à cota e quem não faz jus à cota. Mas, independente disso, todas as pessoas apresentadas aqui, elas vão ter condições especiais se elas assim solicitarem. Então, todas as deficiências, né, física, visual, auditiva, intelectual, múltipla, o transtorno do espectro autista, a surdo-cegueira, e agora, mais recentemente, né, por meio da Lei 14.126, a visão monocular, que é classificada como uma deficiência sensorial. Então, como está na lei, a gente precisa atender, embora seja bastante polêmica essa questão. Mas as pessoas que têm altas habilidades de superdotação, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, dislalia, ou outra necessidade específica que a gente entenda que ela precisa dessa condição especial, ela pode assinalar. E aí as condições são várias, o acesso facilitado, o mobiliário adequado, né? Realização de prova em ambiente com poucas pessoas, alguns autistas solicitaram, presença do acompanhante, enfim, prova, computador para fazer a prova, um leitor de telas, prova impressa em braille, prova ampliada, intérprete de Libras, porque mesmo ele recebendo a prova toda filmada em Libras, a gente disponibiliza um intérprete também, né, na hora da prova, que é direito deles, o auxílio ledor, pessoas com alguma deficiência visual ou outra situação, auxílio transcritor, correção da prova adaptada em função da primeira língua ser a Libras, e o tempo adicional, né? Além de outras condições, como o tempo para amamentação e outras. Se nenhuma dessas condições de atendimento especial tiver listada aqui, a gente tem um canal de e-mail e a pessoa pode entrar em contato com a gente. Mas foram poucas as pessoas que solicitaram algo diferente do que está ali. Então, além do edital em Libras, né, a gente tem também as provas, as videoprovas em Libras, como eu já falei. Então, aqui aparece a intérprete ali sinalizando o número da questão e uma imagem para contextualizar. Às vezes vai ter imagem, às vezes não vai ter imagem. É assim que ele vai. Eu capturei aí uma tela do nosso processo seletivo de 2020/1, que foi o último que a gente teve com provas, né? Os outros tiveram que ser sorteio em função da pandemia. Se vocês quiserem visitar esse material, né? Esses vídeos, tem lá no nosso site, eu coloquei um link aqui para vocês. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação. As provas também, né, elas foram descritas, as imagens das provas, elas são descritas para quem usa um leitor de tela. Então, aqui a gente apresenta um exemplo de uma imagem que tem um gráfico, né, e da sua respectiva descrição. Aí eu vou ler um pouquinho, só para vocês entenderem. Gráfico de barras verticais, intitulado Professores que usam a internet do celular em atividades com alunos. O eixo horizontal contém 3 turmas, 5º ano, 9º ano e 2º ano, e em 2
anos diferentes, 2015 e 2016. O eixo vertical Y apresenta e assim vai indo. Então, a pessoa, né, o usuário de leitor de telas, ele vai receber a prova, mas com todas as imagens descritas. E a gente tem aqui, em vários slides, eu coloco um material complementar a isso que eu estou falando. É o manual de descrição de imagens em questões de provas, e a gente tem também a permanência desses estudantes. Então, a gente tem tomado algumas medidas para a permanência. A permanência, as ações de permanência, elas sempre precisam ser aprimoradas, né, aperfeiçoadas, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente tem hoje. Então, até pouco tempo, a gente usava o termo adaptação curricular. E é isso que muitas vezes a gente ainda faz. A gente pega um currículo, né, que ele foi pensado para uma maioria de alunos típicos, vamos dizer assim, ou seja, alunos sem deficiência, e a gente pega aquele currículo e adapta para os alunos que têm alguma deficiência. Então, hoje, a gente está tentando mudar esse entendimento e usar o termo acessibilidade curricular. Para que isso, gente? Para que a gente entenda que um currículo ele já precisa nascer acessível, ele já precisa estar pensando que eu vou ter alunos com deficiência física, visual, auditiva, surdez, TEA, com algum transtorno funcional específico, uma deficiência intelectual. É importante eu já pensar. Então, a gente está, assim, começando a mudar os nossos documentos, começando a pensar de forma diferente, mas é uma jornada, né? Nós estamos num processo. Eu digo que é uma escada, a gente está subindo alguns degraus. E a acessibilidade curricular, se a gente for pegar lá a LBI, a gente já vê que a LBI fala algumas coisas que elas se encaixam no que a gente entende por acessibilidade curricular, como o aprimoramento dos sistemas educacionais visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade. Então, o planejamento do estudo de caso, a organização de recursos e serviços de acessibilidade e a disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva é muito do que encaixa no conceito de acessibilidade curricular que eu vou mostrar para vocês depois lá no PEI. E também a gente se baseia bastante nos estudos do grupo da UFSCar, né, da Educação Especial lá da UFSCar, o professor Leonardo Cabral, o professor Iniceia Mendes, que estão ali à frente desse processo. Então, ele fala em diferenciação e acessibilidade curricular. Se adotada na perspectiva da gestão democrática, da cooperação e da acessibilidade, ela poderá fomentar o desenvolvimento das potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas dos sujeitos envolvidos. Então, é nisso que a gente acredita e é pautado nisso que a gente tem focado as nossas ações, as nossas normativas. E aí a gente traz, bom, mas o que é acessibilidade curricular? Se a gente for pensar que tipos de acessibilidade eu posso oferecer. Então, a gente usa a própria LBI, quando fala das barreiras e das dimensões da acessibilidade, e também o Romeu Sasaki, que ele fala da acessibilidade arquitetônica, sem barreiras físicas, da comunicacional, sem barreiras nas comunicações, e aqui entra muito a questão da Libras, a instrumental, sem barreiras nos instrumentos, ferramentas, utensílios, e aqui entra a tecnologia assistiva, os materiais didático-pedagógicos acessíveis, que não deixam de ser uma TA, né? A metodológica, sem barreiras nos métodos, nas técnicas, né? No que o professor vai usar ali dentro da sala de aula, a programática, sem barreiras embutidas nas políticas públicas, na legislação, nos nossos documentos, e a atitudinal, que para mim é a mais importante.
sem preconceitos, estereótipos, estigmas, discriminações, sem o capacitismo e a gente acreditando no nosso aluno e no nosso potencial enquanto educadores, né? Acreditar que isso é possível. Então, eu começo aqui com mostrando um pouquinho de tecnologia assistiva e falando o que que é. Eu acho que vários de vocês já ouviram falar, mas não custa a gente repetir. A tecnologia assistiva, ou TA, que a gente chama assim, ela se refere a produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que vão trazer autonomia e independência na vida, né? Qualidade de vida às pessoas com alguma deficiência. Isso está lá na LBI, na Lei Brasileira da Inclusão, a 13.146. Então, eu trago aqui algumas imagens de um colega nosso, o Everaldo, é coordenador do NAPNE, do campus Bento Gonçalves. Ele é cego e ele utiliza um leitor de telas, ele utiliza bastante o NVDA. Trago uma outra imagem de um ex-aluno nosso com baixa visão, utilizando os recursos de ampliação e contraste do próprio sistema operacional. Não importa se a gente usa Windows, macOS, né, os dispositivos da Apple, se eu utilizo Linux, todos eles vão ter as opções de acessibilidade ali, de facilidades de acesso, onde eu posso configurar, aumentar os ícones, trocar cor, né, colocar contraste e assim por diante. Com relação aos leitores de tela e interfaces especializadas gratuitos, a gente pensa assim, eu não posso ter leitor de tela na minha instituição porque é caro, mas a gente já tem diversos gratuitos para todos os sistemas operacionais. Então, a maioria das pessoas usa o Windows, o leitor de telas para o Windows é o NVDA. Aí depois tem o Orca, que é para Linux, o VoiceOver, que é para iOS. A gente tem a interface especializada DOSBox, que é para Windows, e que ela não chega a ser um leitor de telas, mas ela ajuda bastante os usuários cegos, principalmente no início, né, do uso das ferramentas digitais, o uso do computador. E tem também os leitores de tela para os dispositivos móveis, o TalkBack para Android, o VoiceOver para iOS. Tudo isso que eu estou apresentando aqui, gente, não tem custo nenhum. Tá? E no site do CTA, que é cta.ifrs.edu.br, nós temos todos os manuais. E aqui tem os links para os manuais também. Mas existem outras ferramentas gratuitas de tecnologia assistiva, né? Como eu já falei, os ampliadores de tela, mudança de esquemas de cores, sistemas de comunicação alternativa para quem tem ausência ou limitação na fala, para pessoas que têm autismo, alternativas, simuladores de mouse, simuladores de teclado, conversores de fala para texto, de texto para áudio, né? Para quem daqui a pouco não consegue digitar, mas pode falar, pode digitar para o computador, ou que só consegue digitar e precisa ouvir depois. Os tradutores de português para Libras, que são os avatares, mas lembrando que nenhum desses avatares vai substituir a figura do intérprete. Os facilitadores de leitura na web. Então, a gente tem diversos softwares gratuitos ali, que está tudo no link que eu apresento aqui embaixo. Eu apresento aqui para vocês, gente, algumas imagens de recursos de tecnologia assistiva produzidos no Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS. É um setor formado por 3 servidores que atuam nisso, na produção, no uso de tecnologia assistiva, nas capacitações, na acessibilidade digital. Então, aqui, os meninos e menina produziram uma máscara de teclado, né? Que também a gente chama colmeia. Tem alguns modelos de mouses adaptados, tem o mouse com joystick, com botões, o mouse com entradas para acionadores. O acionador, o que que é? Ele vai fazer a função liga-desliga, por exemplo, como a tecla para ligar ou desligar uma luz, por exemplo, né? Uma lâmpada. O acionador, ele vai fazer uma das funções do mouse, então eu preciso pelo menos 8 para fazer os 4 direcionais, cima, baixo, esquerda, direita, o clique esquerdo, o clique direito, o duplo clique ou o clique preso, que é a função de arrastar.
Então, aqui eu apresento algumas imagens de acionadores, mouse e teclados diferenciados. O suporte para uso do celular como lupa. Nós temos no IFRS mais de 70 estudantes com alguma deficiência visual. A maioria deles baixa visão. A gente não tem dinheiro, recurso suficiente para comprar uma lupa eletrônica para cada um, que custa R$ 2.500, R$ 3.000. Então, por meio do desafio criativo, que ocorreu em 2018, as equipes envolvidas, que o objetivo era criar soluções de tecnologia assistiva, elas criaram um protótipo do que foi esse suporte para usar o celular como lupa. Então, vocês sabem que tem a lupa e os recursos de ampliação do próprio smartphone, né? Então, se for iOS, já vem embutido. Se for Android, a maioria deles, pelo menos os que eu conheço, tem que instalar um app, um aplicativo, mas todos eles permitem isso de forma gratuita. Então, eu vou usar o aplicativo do celular, mas eu preciso de uma base móvel. E essa base móvel é criada, essas pecinhas, né, elas são impressas na impressora 3D, e é criada essa base móvel, e qualquer aluno que tem um celular, ele pode usar o seu celular como lupa, tá? Tem até o esquema ali, quem tem impressora 3D, que quer imprimir, pode fazer isso na sua instituição. Tem tudo isso bem organizado, o passo a passo de como é que faz, como é que usa, lá no site do CTA. E tudo isso tem os links aqui, tá, gente? Então, a gente tem também suportes de leitura, escrita, caderno com pauta ampliada, que a gente faz para os nossos alunos de acordo com as demandas. A gente tem os extensores para aquelas pessoas que não têm aquele movimento como a gente tem, né? Que tem um movimento muito reduzido. Que não mãe conversa com você depois do trabalho. Então, foi feito por um aluno do curso de cerâmica, que a gente tem um curso técnico aqui, para que ele pudesse usar os pincéis, os lápis, canetas, enfim, por meio desse extensor, que é feito com canos, né, com restos de PVC. Com relação aos materiais didático-pedagógicos acessíveis, tanto a produção de tecnologia assistiva, que já vinha sendo feita no contexto do CTA, como a produção de material didático-pedagógico acessível, nós temos um projeto que se chama Centro de Referência em Tecnologia Assistiva, que ele começou lá em 2018, produziu alguns materiais de acordo com a demanda, mandou para quem solicitou da rede federal, e agora nós estamos na última etapa do projeto CRTA. E por meio dele também a gente consegue construir material didático-pedagógico acessível. Então, eu construo com o quê? Com diversos elementos de sucata, né, caixas de ovos, o rolinho do papel higiênico, do papel toalha, copinhos, restos de EVA, de tatame, cápsulas de café e elementos de papelaria, materiais de papelaria com diferentes texturas. Para quê? Para a gente produzir materiais acessíveis. Aqui foi produzido com cápsulas de café, topologias de barramentos de redes de computadores e com material de papelaria, um esquema representando como que é a representação de uma página HTML, né? Quando a gente faz uma página para a internet, para o pessoal da informática. Então, aqui eu apresento também a representação do sistema digestivo e do neurônio. O sistema digestivo foi feito com materiais recicláveis, de papelaria, bastante EVA com diferentes texturas, o braille e a letra sem serifa, que depois eu vou falar o que é. Um neurônio feito com massa de biscuit, barbante, letra sem serifa, o braille. Depois, se a gente tiver alguma máquina, a gente pode fazer materiais mais robustos. A gente tem ali uma cortadora laser, que eu posso cortar diversos materiais, como tatame, EVA, acrílico, MDF. Eu tenho as impressoras 3D, que eu posso fazer materiais, né, tridimensionais e ali apresentar para os estudantes. Aqui eu apresento as camadas da Terra que foram impressas na impressora 3D. Depois eu tenho a termoformadora, que é quando eu faço uma matriz, por exemplo, com materiais de sucata, ou uma matriz
ou em MDF. Eu não sei se o acrílico pode ir na termo, mas acho que pode. Eu vou reproduzir aquele material usando uma termoformadora, que ela é uma máquina que ela gera um calor e um vácuo e ela produz relevo numa película plástica. O pessoal do CTA também desenvolveu uma termoformadora de baixo custo, tá? Que é aquela caixa que aparece ali nos slides da direita. Na imagem da direita, uma caixa perfurada, usa um soprador térmico e também um aspirador de pó para fazer o vácuo e vai moldar aquela lâmina a partir de uma matriz já feita. E a gente tem também a máquina fusora, que a máquina fusora é uma máquina térmica que a partir de um material já impresso num papel especial chamado swill paper, e um material impresso numa impressora jato de tinta, uma impressora laser, ou desenhado com uma caneta especial à base de carbono, passo ali nessa fusora e ele vai produzir um estufamento. Esse estufamento promove o relevo. Tá? Então, a gente chama ali de material grafotátil. Aqui eu apresento outras matrizes, então eu faço a matriz com MDF, com acrílico, com alguns tipos de material de sucata e papelaria que podem passar por um processo de aquecimento, e a partir dessa matriz, então, eu gero várias cópias, eu reproduzo aquilo na termoformadora. Tá? Então, aqui tem matriz da célula animal, da célula vegetal, do mapa do Brasil, a parte ali, algumas partes do corpo humano. Se eu tiver uma impressora 3D, há também repositórios gratuitos, e nesses repositórios gratuitos eu encontro material pedagógico. Um dos exemplos de repositório gratuito é o Thingiverse. E aí eu vou lá, capturo aquela modelagem, aquele esquema, e eu vou imprimir na impressora 3D. Então aqui eu tenho a representação de um favo de mel, do DNA-RNA, dos átomos, né, da ligação dos átomos, da pirâmide de Gizé, de uma célula animal e de anticorpos, né, que eu capturei ali rapidinho numa busca que eu fiz no Thingiverse. Aqui tem um material pedagógico acessível feito no GeoGebra, que é uma interface online gratuita, o pessoal da matemática, principalmente, conhece muito, e foi feita uma função trigonométrica gerada no GeoGebra, impressa na impressora 3D, que eu posso entregar sim para o aluno, ou se eu quiser reproduzir para vários alunos, eu uso a termoformadora. Né? Então, aqui também tem maiores informações sobre como proceder nesses casos. Professora? Sim? 5 minutos, tá bom? Tá bom, vou correr um pouquinho. Tá ok. Aqui outro exemplo de material didático pedagógico acessível, as placas tectônicas e as camadas da Terra. Com relação à acessibilidade virtual, que a gente vê muito agora, né, fala muito agora, principalmente no contexto da pandemia, isso é lei, gente. Todos devem poder acessar, compreender e interagir o computador e seus recursos. Tá? Então, é garantido na LBI e a gente precisa promover isso nos nossos materiais. Algo que eu trago aqui que é bem importante são as fontes sem serifa, uso de fontes limpas, como Arial, Calibre, Trebuchet, Verdana, Tarroma, Helvética, e uso de um bom contraste. Para eu saber como é que é um bom contraste, existem ferramentas gratuitas que me mostram a relação de contraste. Sempre que eu tiver uma relação de contraste 4,5 para 1, é um bom contraste. 7 para 1 é um ótimo contraste. Então, as tabelas com linhas e colunas mescladas eu devo evitar, pelos motivos que eu já falei para vocês, e eu devo usar tabelas sem linhas e colunas mescladas, né? Uma tabela mais limpa, mais plana, linearizada. Né? Se não for possível, então eu descrevo a tabela. Os links devem dizer o local aonde eles remetem. O link do tipo leia mais, clique aqui, não vai dizer nada. Então, eu coloco como link boas práticas para descrição de links e esse vai ser o link. Tem mais informações ali no nosso
ali na parte de baixo dos slides. As boas práticas para descrição de imagens também a gente apresenta. Como é que eu descrevo uma imagem, né? Então, a gente apresenta ali. A janela, o tamanho da janela em libras, que de acordo com as normas é pelo menos 1/8 da tela, né? E a intérprete de preferência posicionada no lado direito da tela. Lembrar da legenda, porque tem pessoas com deficiência auditiva que não usam libras e que precisam da legenda. E aqui eu trago alguns exemplos de estratégias para diferenciação nos elementos do currículo. Então, é importante que eu tenha um olhar diferenciado para aquele estudante, o contato visual, dê informações claras, concisas, simplifique instruções, dê exemplos, né? E eu forneça diversas possibilidades do aluno me mostrar o que ele aprendeu. E eu também de apresentar o material que eu tenho para apresentar. Vídeos, documentário, texto, infográfico, dentre outros. Encorajar o aluno, dizer que ele consegue, acreditar naquele aluno e acreditar no nosso potencial enquanto educadores, né? Se eu não acreditar, a coisa não anda. E eu trago aqui o Plano Educacional Individualizado, a gente usa o PEI desde 2018, que é uma ferramenta colaborativa, e eu vou fazer um destaque aqui, porque o Plano Educacional Individualizado no IFRS, e a gente tem uma instrução normativa, ele é feito em conjunto, por professores, NAPNE, setor pedagógico, assistência estudantil, e a gente sempre ouve os pais, os profissionais que acompanham esse estudante, se for o caso, e o próprio estudante, né? Porque a gente tem que fazer o registro da onde ele está, o que ele já alcançou, quais as suas potencialidades, quais as suas dificuldades, né? Para que eu possa traçar um perfil, os objetivos para ele. A nossa instrução normativa é a 7 de 2020, se vocês quiserem visitar. E aqui eu trago um organograma, um fluxo com todos os envolvidos nesse processo. Eu trago também o modelo do PEI, que tem a parte básica, a parte inicial, com os dados do estudante, com o histórico dele na outra instituição, as necessidades específicas, os conhecimentos, habilidades, as dificuldades apresentadas, que é feito, essa parte é feita pelo NAPNE, assistência estudantil e setor pedagógico. E a segunda parte do PEI, que entra mais no plano de ensino do componente curricular, das disciplinas, então ela é feita pelos professores. E assim não deixa nas costas só do NAPNE, só do pedagógico, só dos professores, esse processo tão importante que é o PEI. Né? E aqui tem o parecer, que é por semestre ou trimestre, depois todos assinam. E a gente está montando também o PEI automatizado desses estudantes, né? Porque hoje é feito tudo no Google Drive, e a gente achou que seria importante eu ter um sisteminha para poder colocar ali o PEI e todos os envolvidos terem acesso, né? Até porque a primeira parte ela é meio que geral, e a segunda é que muda por componente curricular. Eu trago aqui as nossas publicações, a gente tem vários livros, os nossos últimos são o Afirmar, a Revista Plural e a Conexões Assistivas, tá? Mas todos eles são bastante importantes. A versão digital está no site cta.ifrs.edu.br, lá em publicações. Visitem os nossos materiais aí. E as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Muito obrigada. O meu e-mail é andrea.sonza@ifrs.edu.br. Desculpa se eu corri demais e se eu ultrapassei ali o tempo, tá, gente? Não, professora, a gente poderia ouvir você falar a tarde toda e pela noite. Muito bom, muito boa as suas contribuições, tá certo? E pensar aí nesse PEI também, que é algo que bem latente, nas nossas dúvidas, como construir esse PEI, né? Assim, eu vendo aí pelo chat, todo mundo parabenizando. E vou fazer o seguinte, eu vou deixar as perguntas para o final, ao final, quando as três professoras expuserem aí o que elas têm para contribuir com a gente. E ao final, vocês guardem as perguntas, na verdade, vocês preenchem aí, as meninas já colocaram no chat
um link para colocarem as perguntas de vocês, tá certo? Que aí nós vamos tentando aí responder, na verdade, as professoras, né? Responder da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, a gente vai passar aqui a palavra para a professora Alice Cristina Souza, do Instituto Federal de Rondônia. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduada em Administração e Planejamento para Docentes, Psicopedagogia e Gestão Escolar e mestrado em Educação. Atualmente é professora do Instituto Federal de Rondônia. Professora, você tem até 30 minutos para a exposição, tá certo? E bom dia. Bom dia. Aí a Pérola. Pérola, eu vou pedir para você fazer minha audiodescrição, até para mim aprendendo, né, como é que eu devo, nas próximas, em situações que a gente precise realizar a audiodescrição, vou pedir que você faça, por favor. Certo. Alice é vista do pescoço para cima, tem a pele clara, cabelos castanhos, cacheados, meio presos, olhos castanhos, usa roupa vermelha. Ela será interpretada pelo Rafael, como já foi dito, e intercala com a intérprete Denise, que tem a pele clara, cabelos castanhos lisos, olhos verdes e veste roupa vinho, utiliza headset. Então, bom dia. Nós agradecemos, né, o Instituto Federal de Rondônia agradece a oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho do trabalho que nós temos realizado. Eu trabalho no campus de Paraná e a nossa coordenadora, né, de Porto Velho, da nossa reitoria, ela pediu que eu estivesse representando nessa manhã, né, porque ela estava coordenando um outro evento. Ela falou, Alice, compartilha um pouquinho do que a gente tem feito. Eu falei, então vou lá, né? Então eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou compartilhar a minha tela e eu gostaria, como eu não consigo ver vocês, aí eu vou perguntar se vocês estão vendo direitinho. E aí vocês me falam, só para me poder saber se está tudo ok. Está tudo ok aí? É possível ver a tela? Sim. Sim. Sim, é possível. Ok. Pérola, se você quiser fazer a descrição, a audiodescrição, aí fica à vontade, tá? Tá bom. O primeiro slide tem um fundo branco, o logotipo do Instituto Federal de Rondônia, de Paraná, no canto superior esquerdo, e o logotipo do NAPNE no canto superior direito. Ao centro, uma faixa azul escura, com os logotipos do 7º Encontro dos NAPNES, em vermelho e verde, Semana de Integração Científica, e do Instituto Federal do Ceará Inclusivo, IFCE Inclusivo. Abaixo, em letras pretas, pode-se ler Mesa Redonda, ingresso, permanência e êxito de estudantes com necessidades educacionais específicas, procedimentos de identificação, acompanhamento e realização do plano educacional individualizado. E na parte inferior, com letras brancas e fundo azul, o nome da professora Alice. Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que nós realizamos o nosso trabalho, como nós estamos articulados, nós temos atualmente 9 campos presenciais. Em todos esses campos, né, nós temos os NAPNES formados. Nós temos uma resolução que foi aprovada no ano passado, nós tínhamos uma anterior, então ela foi revisada, então nós temos a última resolução nossa aprovada, e essa resolução vai dizendo um pouquinho como é que nós nos organizamos, como nós trabalhamos, o que ela prevê para o nosso núcleo. Então, ela prevê, né, ela diz que nós somos um setor de assessoramento para o atendimento educacional dos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, e que, mediante demanda, né, o NAPNE também pode atender os educandos com transtornos de aprendizagem. Então, alguns campos trabalham também com os estudantes com transtornos de aprendizagem, mas nós temos lutado muito para que a gente consiga diferenciar, né, para que o NAPNE ficasse, de fato, somente com o que prevê a LDB em relação à educação especial.
mas hoje nós atendemos esses dois grupos. A nossa resolução diz que em alguns momentos, se for necessário, nós podemos encaminhar o nosso estudante com necessidade para o AEE, né, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. No nosso caso, né, na maioria dos campos, nós não temos nos NAPNs quem possa oferecer o serviço de atendimento educacional especializado. E dentro da nossa realidade hoje de Rondônia, nós não temos um profissional de AEE. Então, esse trabalho de construção de PEI, esse trabalho de busca de tecnologias assistivas para os nossos alunos, ele é feito pelo NAPN, né, com as pessoas que participam dele. Então, nós temos essa deficiência dentro do estado de Rondônia, nos nossos campos, e também até é complicado, às vezes, você encontrar um serviço de atendimento educacional na rede pública, porque, às vezes, ele está muito voltado para os estudantes do ensino fundamental. E aí, quando os estudantes vêm para o IFRO, né, tem as disciplinas específicas, então nós acabamos procurando fazer esse trabalho dentro dos campos. Nós somos ligados à diretoria de ensino, podem compor os nossos NAPs técnicos administrativos, docentes, discentes, pais, responsáveis, alunos, membros de instituições parceiras. O campus de Paraná, que eu trabalho hoje, nós não temos nem a participação dos alunos ainda, e nem membros de outras instituições. Inclusive, isso é algo que nós temos buscado, estamos tentando melhorar essa nossa constituição de NAP. Os tradutores e revisores, a nossa resolução prevê que eles devem ser necessariamente incluídos na equipe. Então, hoje nós temos um revisor em Braille que atua na reitoria, e a maioria dos campos tem os tradutores em Libras. No entanto, por exemplo, a minha realidade do meu campus, hoje nós temos 4 intérpretes de Libras terceirizados. E a maioria dos campos hoje estão com essa realidade, né? Nós tivemos um edital para contratar alguns profissionais para poder estar ajudando, onde você não tinha, por exemplo, o tradutor em Libras. Os demais membros da equipe multiprofissional são consultados. Então, por exemplo, você tem psicólogo, você tem um enfermeiro. Ele é consultado se ele quer participar do NAP, e se ele desejar, ele participa. Senão, não há essa obrigatoriedade. E os terceirizados também acabam compondo o NAPNE, porque às vezes esses terceirizados eles são essenciais. Por exemplo, nós não temos no momento contratados no campus professores de Libras, né, para fazer a tradução. Então, nós estamos com 4 intérpretes de Libras terceirizadas que estão nos dando um apoio. A gente divide, né, os membros do NAPNE aí. O coordenador tem uma carga horária de 20 horas, então hoje eu sou coordenadora do NAPNE, eu atuo como professora e como coordenadora do NAPNE. Então, eu tenho 20 horas destinadas para exercer a coordenação do NAPNE. O vice-coordenador tem 10 horas, o secretário tem 10 horas, e os demais membros são 2 horas, que ele pode justificar essas horas na rádio dele, que é o registro das atividades docentes. E dependendo se o tutor do NAPNE precisa de mais horas, porque o aluno que ele acompanha demanda maior, né, exige mais, então, ele pede uma portaria de apoio à gestão, e os professores também. Então, por exemplo, às vezes o professor tem 5, 6 alunos que ele acompanha, ele tem na sala dele 5, 6 alunos que são atendidos pelo NAPNE. Então, ele tem 1 hora para atender a cada aluno. Então, o professor que deseja e solicita essa portaria, o NAPNE, né, solicita a direção e ela é feita. A nomeação é pelo diretor. E dentre, né, as nossas atribuições está aí a elaboração do plano anual de trabalho e do plano educacional especializado. Então, no último encontro nacional, a gente teve muitas dúvidas em relação ao plano educacional especializado. O NAPNE faz ou não faz? Isso de quem é essa atribuição? Então, pediram para a gente compartilhar a nossa experiência. E hoje o que nós temos é assim, o NAPNE constrói esse documento. Então, eu vou estar mostrando, né, mais para frente como isso funciona. Né, inclusive, estabelece, né, que entre os membros que estão no NAPNE, ajudem a elaborar esse plano individual de acompanhamento, né, ou plano educacional individualizado dos estudantes. Então, como é que isso funciona na prática? Tá bom, vocês têm uma resolução, como é que vocês fazem? Então, eu coloquei aí, nosso fluxo, né? Do ingresso, a permanência até a saída do estudante da instituição.
O que a gente faz na prática? Como nós temos construído o nosso trabalho. Então, o estudante ele pode se identificar de duas formas. Então, o estudante pode entrar pelo sistema de cotas, ele se identifica no processo seletivo como uma pessoa com deficiência, ou acontece, às vezes, estudantes, né, que entram dentro desse público, eles participam do processo seletivo, mas eles não entram pelas cotas, eles entram pela ampla concorrência, eles entram dessa forma, sem necessariamente usar, né, as cotas destinadas para a pessoa com deficiência. Quando o estudante se identifica no ato da inscrição, é mais fácil para o NAPNE reconhecer depois e já fazer um trabalho com esse estudante. Então, por exemplo, nós tivemos um estudante agora que ele passou no processo seletivo, mas ele não foi acompanhado, porque nós não sabíamos que ele precisaria do NAPNE. E aí, chegou no meio do ano, no conselho de classe, esse aluno estava com notas baixas, e muita dificuldade, tal, pede para o NAPNE dar uma conversada com o aluno. Aí a gente chama o aluno, chama a família, né? Tudo online nesse momento. Aí a gente descobriu que o aluno tinha um laudo muito antigo de deficiência intelectual, ele estava com muitas dificuldades, tinha dislexia, tal, e aí que a gente foi sondar esse aluno, nós fomos conhecer esse aluno, né, para poder. E ele também, ele não se identificou no questionário que nós aplicamos, porque a gente fala assim, se a gente não descobrir no ato da inscrição, vamos fazer um questionário nas turmas. Então, o NAPNE, ele se apresenta em todas as turmas, ele explica qual é o trabalho dele, e a gente aplica um questionário. Aí, nesse questionário, nós fazemos uma série de perguntas para os alunos, e o aluno lá se identifica, e aí a gente dá uma olhada nesse questionário e descobre, talvez esse aluno pode ser aqui em público para que o NAPNE possa atuar. E esse aluno, por exemplo, ele passou despercebido nesses dois casos. A gente só foi descobrir porque os professores colocaram que ele estava com muita dificuldade e a gente foi investigando. Então, quer seja no processo de identificação no ato da matrícula, quer seja no questionário que nós aplicamos depois, ou por indicação do professor, são esses três mecanismos para a gente identificar. Depois nós partimos para uma entrevista com a família, né, se for menor de idade, ou se for maior, somente com o aluno. Então, o NAPNE agenda uma entrevista com esse aluno, aí os tutores do NAPNE, né, cada membro do NAPNE é chamado de tutor. Então, nós agendamos entrevistas, a gente tem um questionário que a gente aplica, e aí, nesse questionário, a gente vai verificando, né, se esse estudante é de fato para ser atendido pelo NAPNE, não é. E depois nós nos reunimos, fazemos a designação de um tutor para acompanhar o aluno. E aí, esse tutor, ele é essencial nesse processo, porque cada membro do NAPNE adota um aluno, né? E a gente costuma brincar que esses alunos se tornam nossos filhos, porque tem um edital, a gente liga para o aluno e diz, olha, você está participando? O professor tem uma observação, a gente coloca, então a gente vai conversando com esse aluno. E, diante, se ele precisar de um plano educacional individualizado, a gente faz esse trabalho pelo NAPNE, a gente procura apoio de profissionais que possam nos ajudar, a gente conversa com os professores, e aí a gente vai montando esse plano, né, educacional individualizado para atendê-lo no tempo que ele ficará conosco. E como é que a gente faz isso, né? Como é que vocês registram isso? Como que vocês acompanham? Nós, antigamente, né, antes de 2021, ano passado, nós ainda agimos assim, nós fazíamos um compartilhamento de planilha, né, no Drive, entre professores. Então, os professores iam colocando as observações referentes ao aluno, ia colocando como ele tinha avançado, como não tinha. E agora, em 2021, nós estamos usando o SWAP, que os próximos slides eu vou estar explicando um pouquinho como acontece esse acompanhamento. A gente conversa nos colegiados, então, hoje os nossos NAPNEs, hoje nos campos, nós temos aprendido a nos fazer presente. Então, tem um evento, a gente manda um e-mail. E aí, já pensaram que nesse evento vocês vão precisar de um intérprete de Libras? Nos colegiados dos cursos, a gente aparece, a gente explica quem são os alunos que nós estamos atendendo, a gente relembra o professor. Nas reuniões pedagógicas, a gente pede o nosso momento de fala, a gente expõe
as nossas limitações, a gente expõe os nossos avanços, e nós fazemos o acompanhamento do aluno no módulo SWAP, e esse acompanhamento é feito principalmente pelos tutores no decorrer do ano. Então, como é que a gente vai fazendo esse registro aí no SWAP? Então, eu tenho o módulo SWAP, eu acho que nós somos um dos primeiros institutos dentro do país, né? Nós, o SWAP, acho que, se eu não me engano, foi criado pelo Rio Grande do Norte, e eles autorizam, enfim, e aí nós temos esse acompanhamento. Então, a primeira coisa que a gente, quando nós sabemos quem é esse estudante, a gente acessa a ficha dele, por exemplo, né, registra qual é a necessidade que ele tem, né, qual é a questão, salva o arquivo, e aí, quando a gente faz esse cadastro do aluno, ele vai aparecer para a gente aqui do ladinho. Não sei se vocês veem, quando a gente abre aqui em ensino, é porque eu tive que cortar algumas telas, aí aparece o módulo NAP. Então, aí a gente vai fazendo o acompanhamento do aluno. Então, a gente seleciona o aluno, a gente escolhe se o atendimento dele é padrão, se é aquele aluno que não vai precisar de grandes... não vai precisar de grandes... aí eu até estou tentando descobrir o nome correto para estar usando, ouvindo a fala anterior, né? Mas a gente ainda usa, né? Se ele vai precisar de grandes adequações, se ele vai precisar de grandes flexibilizações, enfim, a gente também está numa construção de qual termo correto usar. E se a gente disse, o aluno disse, não, vai ser tranquilo, professor, eu tenho isso, mas eu levo de boa, não preciso de nada, não quero nem observação, não quero nada. A gente estabelece o tipo de acompanhamento dele como padrão. Aí aqui a gente coloca algumas observações, né, ações. Aí a gente identifica brevemente o aluno. O aluno tem baixa visão, o aluno tem TEA, enfim, por professor com ciência. A gente diz que equipamentos e metodologias são necessárias para estar incluindo. Faz um breve histórico do aluno, acessa esse processo, mas aí os professores, não são todas as informações que os professores têm. A gente escolhe, né, no caso, quando o aluno precisa de um PEI mesmo, aí a gente coloca quem são os profissionais que vão estar acompanhando esse aluno, e aí a gente lista. Então, ele vai precisar do psicólogo da instituição, você pode colocar um psicólogo, vai precisar do tutor do NAP, vai precisar. A direção geral vai ter que ter um olhar diferenciado, coloca aí também. E aí a gente salva esses profissionais. E como é que isso fica para a gente depois no módulo NAP, né? Então, fica aqui, acompanhamento NAP, aqui eu omiti o nome dos dois alunos, o tipo é padrão, a data que a gente faz o cadastro dele tudinho. Quando é um atendimento padrão, que não vai precisar de grande envolvimento dos professores, tal, a gente não lista os diários, então os professores... Ele aparece no diário do professor, mas necessariamente o professor não precisa fazer muito registro. E os profissionais que estão acompanhando esse aluno. Então, esse primeiro aluno aqui, eu estou acompanhando junto com uma colega de trabalho, que é a Denise. Beleza, Alice? Então, como é que o professor visualiza isso? A ação, os equipamentos que ela precisa, né? Então, essa aluna em específico, quando ela é aula presencial, ela precisa de um apoio no braço, tal, no momento não exige grandes parcerias, ela está se desenvolvendo bem, nós duas acompanhamos. Esse é um atendimento padrão. E aqui nós registramos as intervenções necessárias. Então, os membros do NAPNE, junto com os profissionais que acompanham esse aluno, pode registrar uma intervenção a qualquer hora e a qualquer momento, e as intervenções não são vistas pelo professor. Tá. E quando o aluno, então, precisa desse plano de acompanhamento? Então, a gente, anterior a 2021, nós trabalhávamos com planilhas separadas, aí os professores preenchiam uma planilha, o tutor preenchia a outra, no final do ano a gente juntava aquilo tudo, colocava num processo específico do SEI, mas aí, nesse ano, nós trabalhamos com o SWAP, e porque o SWAP ele atende à necessidade de cada instituto. Então, toda vez que a gente precisa fazer uma alteração, nós temos um profissional no campus, que eu não sei como funciona esse sistema, mas, enfim, ele consegue alterar de acordo com a nossa necessidade. Então, aqui, por exemplo, é um caso de um aluno especializado. Então, eu omiti o nome do aluno aqui. Esse aluno, ele está, nesse momento, pode demandar um acompanhamento especializado. Todas as disciplinas que o aluno estuda são listadas, porque aí todos os professores
talvez nesse momento precisem fazer um acompanhamento diferenciado para este aluno. Então, eu acompanho esse aluno junto com uma outra colega de trabalho e essa aluna, por exemplo, está em acompanhamento. As ações, né? O que o professor vê? O professor vê quais são as ações necessárias para atender essa aluna, o que ela precisa para que seja uma metodologia inclusiva, ela precisa que seja uma linguagem mais próxima dela, ela precisa de mais recursos visuais, ela precisa de um maior tempo para realizar as atividades. Ao fim da aula, o professor precisa designar alguns minutos para poder atendê-la. Então, essa aluna aí, por exemplo, ela precisa de muito acompanhamento, ela precisa de muito mesmo. Então, uma coisa que nós estabelecemos, esse ano, os módulos no nosso campus, nós trabalhamos com módulo. Então, o módulo fechava muito rápido. Um mês, o módulo fecha e deu conta, enfim. Então, o que a gente conversou com os professores? Olha, essa nossa aluna, ela não tem como acompanhar todos esses módulos. Pode ser que ela acompanhe, pode ser que não. Aí uma professora desesperada me ligou, Alice, o que eu faço? Ela não vai dar conta, e não sei o quê. Eu falei, professora, Sônia é professora, me diz o que você pode fazer, o que a gente pode se ajudar, como é que a gente vai alcançar essa aluna? Falou, eu pensei em deixar o módulo aberto o ano todo. Eu vou tirar da dúvida, ela vai fazendo, e lá no final dela, e fechou. A professora vai atuar dessa forma. O diário da aluna vai aparecer a nota lá no final do processo, ela vai fazer isso. Então, essa professora trabalhou dessa forma. Já outro profissional, Alice, eu vou fazer uma prova para ela, abordando todas as coisas, mas eu vou jogar muitas imagens, porque ela precisa de muita imagem. Eu falei, beleza. Fez a avaliação, ela alcança, ou ele vai auxiliando ela na hora dessa avaliação. Então, aí o professor vai buscando os seus mecanismos. E como que isso aparece para o professor? Professora, Oi. 5 minutinhos, tá bom? Estou acabando. Tá. Como que isso aparece para os professores? Então, aparece no diário dos professores, então eu ministro essa disciplina aqui, e aí, como professora, eu tenho que fazer o meu registro. Então, por exemplo, aqui tem o dia tal, a disciplina tal, eu faço a descrição da minha aula e eu digo aqui o que eu fiz em relação a esse aluno, se ele precisa ou não. Então, aguarda o relato do professor. Para mim, dentro do meu diário, quando eu pego o diário de imediato, aparece aqui, registro NAPNE. Quando eu clico aqui, eu vou ter acesso a todos os alunos que a gente precisa estar acompanhando. No meu plano de aula, hoje a gente foi uma conquista que nós tivemos, então, nos planos de ensino de todos os professores, hoje já aparece o módulo atendimento NAPNE, que aí nós temos que listar quem são os alunos, temos que colocar como é que a gente vai estar atendendo, como é que vai estar fazendo. Quais são as dificuldades que a gente tem para fazer esse acompanhamento, para poder ajudar esse nosso aluno, para que ele ingresse, permaneça e saia com isso, né? Sem fingir que aprendeu no processo. A gente tem a dificuldade no AEE, falta uma maior compreensão ainda, os nossos membros, né? De modo geral, os nossos núcleos são formados por pessoas que têm boa vontade, mas a gente ainda está aprendendo como fazer. Algumas capacitações para a gente, né, em relação a isso. Então, às vezes, vocês estão ouvindo dizer, nossa, mas eles estão sendo amadores nisso. Mas é o que a gente tem, né? É o que a gente tem feito, é o que a gente tem construído, né? E em relação aos 2 últimos anos, né, essa pandemia dificultou muito a interação com os nossos alunos, porque tem alunos que são alunos atendidos pelo NAPNE que nós nunca vimos, a gente só viu online, né? A gente não teve um corpo a corpo mais eficaz, a gente abre Meet, fecha Meet, liga, tal. Então, isso dificultou muito. Um avanço que a gente tem é uma maior participação dos professores, porque antes a equipe do NAPNE era só a equipe multiprofissional, então os professores tiravam o corpo fora, como se não tivesse essa responsabilidade. Hoje os professores ligam, perguntam, né? A gente está presente nos colegiados, se não convida, a gente manda um e-mail dizendo, só vai ter o colegiado de vocês, o NAPNE ainda não recebeu o convite. A participação nas reuniões, a gente faz o trabalho de divulgação nas salas de aula, a gente tem visto o trabalho de tutoria, então hoje cada membro do NAPNE é um tutor, e nós temos um processo seletivo específico de monitoria pelo 2º ano consecutivo. Então, os alunos atendidos pelo NAPNE têm monitores, e o legal é que às vezes nós temos um aluno atendido pelo NAPNE, que é monitor de outro aluno atendido pelo NAPNE.
Isso foi fantástico. A gente achava que eles nunca iam se inscrever, e se inscrevem, participam. A gente tem alunos do NAPNE como monitores e a gente tem batido na tecla com os professores. Professor, você já pensou na ideia de ter um aluno atendido pelo NAPNE para atuar como bolsista? Então, esse ano nós temos vários alunos do NAPNE que estão atuando também como bolsistas. Nós tivemos recentemente um edital de aquisição de tecnologia assistiva. Qual que é o legal disso? O aluno vai levar a tecnologia assistiva que ele precisa para a casa dele. Então, não adianta na escola ele ter uma lupa, mas em casa ele não tem uma lupa. Então, o que ele comprar fica à disposição dele, é para ele. Nós tivemos um avanço ano passado, que nós fizemos um edital em Libras, e aí a nossa coordenadora pediu, que ela é intérprete de Libras. Esse ano nós temos um edital que está sendo gravado, respeitando as particularidades da Libra, dando maior agilidade para que os alunos surdos consigam acessar esse edital e, de fato, entender, e com linguagem diferenciada para os alunos que vão se inscrever no ensino médio, que vão se inscrever na graduação. E a gente também, alguns campos, ano passado, né, com toda essa pandemia, para que eles tivessem acesso à informação, aí teve um programa do governo que distribuiu chip e tal, mas eu vou tirar pela realidade do nosso campus, a gente desmontou o campus inteiro. Tudo que tinha no campus, a gente mandou para o aluno. Tinha teclado, a gente mandou, tinha computador, a gente mandou. A gente desmontou o campus inteiro e fez um empréstimo para esses alunos. E o que a gente tem, né? O que a gente tem lutado hoje? A gente tem lutado para que os nossos 4 alunos com o ensino médio tenham sucesso. Nós temos 3 alunos surdos, nós temos uma pessoa com deficiente auditivo, 3 deficiência intelectual, 1 TEA. E no ensino superior a gente tem 3 baixa visão, 2 transtornos de espectro autista, né? 2 autistas e 3 alunos com deficiência física. Essa é a realidade do campus que eu tenho, que temos dado muito trabalho. E aí eu não posso deixar, né? Porque a gente vem representar um grupo. E esses aí são os meus parceiros de trabalho, são as pessoas que têm me ajudado enquanto coordenadora. Tá faltando foto, né? Mas que hoje pegam o bastão comigo, corre um pouquinho e a gente tem feito. Desculpa se eu extrapolei, eu acredito que não, mas eu falo muito. E essa é a nossa experiência. Ô, professora, muito obrigada. Realmente foram excelentes aí as suas contribuições, o seu relato honesto, né, do que realmente, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão podendo fazer, mas ainda do que falta ainda para esses profissionais que compõem o NAPNE, né, para que eles possam atuar da melhor forma possível, né? Foi muito bom, realmente. Estou ansiosa para a parte das perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu agora chamar a professora. Só um instante. Professora Ieda Edva de Oliveira, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é diretora da APAI de Iguatu, Ceará, assessora pedagógica da oficina Espiral, coordenadora pedagógica da Federação das APAIs dos Estados do Ceará, professora da pós-graduação em Psicopedagogia pela SEBAC, professora da disciplina de Educação Especial da Escola Técnica Geração, curso Autismo do SESC Iguatu e professora da disciplina Educação Especial, SEB, Centro de Educação Básica do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: educação inclusiva e inclusão social. Professora Ieda, é um prazer tê-la aqui conosco. Você também tem até 30 minutos para a exposição do que você tem a tratar aqui conosco. Fique à vontade, só a Pérola que vai fazer a sua audiodescrição. E a Pérola aí para fazer minha audiodescrição, para não poder iniciar. Ieda é vista dos ombros para cima, tem a pele clara, cabelos castanhos, lisos, na altura dos ombros, olhos castanhos, veste uma blusa preta e usa um colar vermelho. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer poder participar de um momento com tamanha grandeza, com tantas informações relevantes. E as 2 professoras que falaram anteriormente, elas já até finalizaram algumas questões sobre o plano educacional individualizado. Então, eu sou apaixonada por essa área da educação especial, né?
trabalho aqui na Paz de Iguatu já há 22 anos nessa área, e tenho um filho com autismo, tem 28 anos, então acaba que o conhecimento vem com a prática, com a vivência, e isso tem me engrandecido bastante enquanto pessoa, nessa busca, né, por dias melhores aí para as pessoas com deficiência. Eu vou tentar colocar aqui minha apresentação, para ver se dá certo. Pronto. Vou falar um pouquinho aqui sobre o plano educacional individualizado. A minha referência maior talvez tenha sido a vivência do meu próprio filho durante toda a sua fase de escolarização, o qual ele tem um autismo de moderado para severo, e a escola sempre foi nossa parceira durante toda a sua caminhada, ainda continua assim. Uma das suas últimas experiências tem a ver diretamente com o Instituto Federal. Acho que foi o momento que ele se realizou completamente através de um curso subsequente de agropecuária que ele fez aqui em Iguatu. E que o PEI ele trouxe realmente essa visão dessa necessidade, né, de pensar essa necessidade, de pensar a particularidade das pessoas com deficiência, que muitas vezes são deixadas um pouco de lado. Tá? Então, me apaixonei por essa área de estudo do PEI e vou fazer algumas contribuições aqui para a gente conversar um pouquinho. Tá? Então, o que é importante? Né? A gente refletir um pouco sobre a importância da teoria, mas também associada à prática. Então, a escola hoje ainda é um espaço cheio de achismo. Então, muitas vezes as professoras acabam desenvolvendo um trabalho que elas não conseguem sistematizar, elas não sabem por que estão fazendo e acabam se perdendo nisso tudo. Então, de repente, a minha fala vai ser muito mais direcionada para as pessoas com deficiência intelectual e autismo, que é onde está a minha vivência maior. E talvez seja o público mais difícil, né, de se trabalhar quando a gente fala no processo de inclusão. Porque quando a gente pensa nas outras deficiências, a gente pensa em suporte que muitas vezes contribuem significativamente e acabam tendo um resultado muito rápido. Né? Então, quando você fala na deficiência física, é a acessibilidade, quando você fala no estudo da Libra, no cego Braille, mas a deficiência intelectual e o autismo é mudança de postura do professor. Então, isso é mais difícil, é muito mais difícil. É começar a ver aquela pessoa, de repente, com o que é que ela precisa. Porque, na maioria das vezes, as pessoas são vistas como justificativa para descartar aquela pessoa naquele ambiente que ele está, principalmente os meninos que têm um comprometimento maior. Então, aqui no nosso município, não faz muito tempo, que as pessoas com autismo começaram a chegar agora, recentemente, no ensino médio, e recentemente estão entrando agora no Instituto Federal, né, em algum curso superior, um curso subsequente, então eles estão chegando agora nesse momento. Existe um receio muito grande dos professores em trabalhar, né, com essas pessoas que estão chegando, e que é importante que se tenha algumas informações sobre ele. É importante que se saiba quais são as particularidades de uma pessoa com deficiência intelectual, quais são as particularidades de uma pessoa com autismo, para que se possa ganhar tempo, para que se possa ganhar tempo, tá entendendo? Para que não se perca tanto tempo onde poderia ser otimizado se houvesse um conhecimento básico sobre essas deficiências. Tá? Então, é muito importante a teoria e também quando ela está associada à prática, porque eu acho que o segredo está justamente aí, né? É unir a teoria à prática, onde tudo passa a funcionar e todos saibam o porquê. Né? Quando você fala do autismo, né? Quando a criança mexe a mão, é estereotipia. Então, saber essas particularidades que envolvem as pessoas com autismo, deficiência intelectual e outras deficiências também. Tá? E aí eu trago aqui uma fala, né, do Leonor, que ele diz o seguinte: a diferenciação pedagógica constitui-se como uma resposta orientada pelo princípio do direito de todos à aprendizagem. É essencial para dar resposta à heterogeneidade dos alunos que frequentam a escola regular, a escola atual. Então, assim, o espaço mais completo de terapia para a pessoa com deficiência é a escola. Na escola acontece tudo.
Então, quando voltava no instituto, eu sempre pedia imagens, e eu ia acompanhando isso muito de perto, quando eu via a necessidade dele de imitar o comportamento das pessoas no refeitório, ele aprendeu muita coisa além das questões acadêmicas, né, pedagógicas. O aprendizado é muito maior, né, tanto para ele como para as pessoas que estão em volta. Né? Me lembro muito bem de uma situação que aconteceu no ônibus do Instituto, que ele utilizava o ônibus, e às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim: Eda, você está louca, você vai deixar o menino ir para o Instituto passar longe e vai pegar o transporte. Ele fazia tudo, ele viveu tudo isso na sua plenitude. E quem ajudou muito, né, foram os próprios colegas, foram os professores. E aí a gente fala na aprendizagem colaborativa, né, que é dos próprios alunos, dos professores nesse processo. Então, é desafiador, mas as pessoas precisam vivenciar isso. Nós não temos o direito de tirar essa oportunidade deles vivenciarem, muitas vezes por acharmos que eles não têm condição, né? Então, é muito importante que essa escola, essa pedagogia diferenciada, porque ela tem que funcionar de acordo com a particularidade da pessoa, senão ela não faz sentido. Não adianta, porque qual a motivação que uma pessoa com deficiência intelectual e autismo vai ter numa sala de aula, se aquele conteúdo que está sendo dado para a turma, ele não está tendo acesso, não está chegando nele de forma alguma. Então, à medida que o professor ele se sensibiliza no sentido de que ele tem que contemplar essa pessoa e que essa responsabilidade é dele, ele vai ter ajuda, mas a responsabilidade na sala de aula é do professor. E tentar contemplar essa pessoa da forma que ela consegue responder melhor. E a partir daí vem a motivação de desenvolvimento. A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, tá? Então, é construir sistemas com propostas educacionais inclusivas necessariamente exige mudanças no interior das escolas e transformações nas práticas ali realizadas. É um pouco do que eu falei já para vocês. E aí, para falar um pouquinho do PEI, eu trago muito aqui um referencial teórico de Vygotsky, que ele traz um pouco das concepções de ensino-aprendizagem e aprendizagem mediada, que tem muito a ver com a melhor forma que as pessoas com deficiência intelectual e autismo funcionam. Então, muitas vezes, eles precisam dessa mediação. Então, às vezes, a gente vê um discurso, principalmente das famílias, que todas as pessoas com deficiência têm direito a um apoio. Um apoio pedagógico, na escola, as famílias ficam muito nessa fala. E é muito importante que se saiba que realmente a LBI ela traz essa garantia, né, desse suporte, mas é importante que esse apoio só seja oferecido quando for extremamente necessário, porque é muito bom que isso aconteça, né, na naturalidade, muitas vezes, de um suporte que pode ser dado pelo colega e pelo professor. Está entendendo? Porque muitas vezes esse suporte, esse apoio constante, ele acaba acomodando a pessoa com deficiência no seu processo de aprendizagem. E Vygotsky fala um pouco disso, né? Ao afirmar que o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. Então, aquele ensino ele tem que ter uma função. E para falar de deficiência intelectual e autismo, esse nome função é muito importante. E toda aprendizagem tem que ter um significado, tem que ter uma função, senão não é motivador. Tá? Então, Vygotsky contribui para a compreensão do processo de aprendizagem humana, ajudando-nos a entender o papel mediador do professor. E aí ele fala um pouquinho da questão, né, da zona de desenvolvimento real, que é aquilo que está consolidado, é aquilo que o aluno já chega com aquele conhecimento, seria o nosso ponto de partida, é o que ele já domina, é o que já está consolidado. Ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que com ajuda ele consegue dar conta, tá? Então, ele está naquela fase de amadurecimento desse processo, tá? E o potencial, que é justamente, né, aquela habilidade que ele ainda não consegue, mas que com ajuda ele vai conseguir. Então, ele fala muito isso. Isso tem muito a ver com as pessoas com deficiência, que muitas vezes elas precisam de um suporte tendo como ponto-chave a motivação, que tem que estar no nível dele, tá entendendo? Para que ele possa ter interesse, para que ele possa ter essa vontade de aprender, porque se está fora de motivação, se está fora do nível do que ele pode dar essa resposta, fica complicado e acaba comprometendo todo o processo, tá? E o Fossen também, ele traz algumas questões sobre as questões das práticas pedagógicas, os critérios
mediação, isso é a base maior do PEI, né? Que todo ser humano é modificável. Então, os critérios estabelecidos por esse autor instrumentalizam o professor com recursos atitudinais, ou seja, ações práticas possíveis, maneiras de pensar e agir em cada interação com o seu aluno. E ele fala muito bem, porque às vezes eu esqueço o nome, na questão da exposição direta. Ele diz o seguinte, que muitas vezes o aluno, se ele está nessa fase de exposição direta, é uma fase em que você coloca a demanda e a criança sozinha ela consegue dar conta, ela consegue encontrar estratégias para resolver aquela situação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, trazendo um jogo da memória. A criança, quando ela está nessa fase, né, de exposição direta, você dá o jogo da memória e ela mesma, ela descobre essas regras, ela começa a jogar, ela entende isso. Então, ela dá conta dessa situação sozinha. E já na situação da aprendizagem mediada, é justamente essa necessidade que muitas vezes no jogo da memória, a gente tem de explicar as funções, a regra do jogo, para auxiliar a criança nesse processo. E nesse momento ela ainda não está consolidada, mas com a ajuda ela vai desenvolver. Então seria mais ou menos esses dois exemplos. E o Pacheco traz também sobre a organização curricular e o PEI. Né? Para ela, a aprendizagem não ocorre de maneira espontânea, mas sim a partir da interação e do desenvolvimento de práticas curriculares planejadas e sistematizadas de forma intencional. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a escola, quando a universidade, ela recebe essa pessoa. Tá entendendo? Então, sistematizar isso, muitas vezes, é fundamental. Planejar aquela aula, onde é que a pessoa vai estar naquela aula, isso é fundamental. Quais são os recursos que ela vai precisar para dar conta disso tudo. Então, isso tem que estar muito claro, porque senão a gente não consegue sistematizar e acaba não sabendo nem o que é daquela pessoa. Se perde um pouco nisso, tá? E aí ele traz justamente que uma dessas propostas se refere à elaboração dos PEIs, que são os planos educacionais individualizados, que de acordo com a Rosana Glax, ela diz o seguinte, que o plano ele pode ser definido como uma estratégia que estabelece um planejamento individualizado, cuja avaliação e revisão são realizadas periodicamente. Né? O PEI ele considera o aluno em patamar atual de habilidades, conhecimentos e desenvolvimento, idade cronológica, nível de escolarização já alcançado e objetivos educacionais desejados em curto, médio e longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, de uma questão simples, para vocês verem a necessidade do PEI ser reavaliado. A gente fala em 3 meses, 6 meses, depende muito da criança. Mas, por exemplo, você tem uma criança, um jovem com autismo, que está lá no instituto, e que na hora do intervalo, na hora do lanche, ele come o lanche dele e depois ele sai catando os lanches que estão na mesa e comendo. Então, o que é que o PEI vai dizer sobre esse comportamento? Que na hora do intervalo, essa criança precisa de um suporte, esse jovem, para que a gente possa trabalhar esse comportamento. Então, isso pode funcionar com apoio. Há 3 meses a criança não está mais fazendo isso, então isso não é mais demanda do PEI, muda. Tá entendendo? Então, essa constância, ela vai mudar de acordo com a resposta, né, que o aluno vai dando diante das situações que ele vai vivenciando. Então, o PEI promove práticas de ensino customizadas, né, particularizadas a partir das especificidades de cada aluno. Pois, como dissemos, não há uma única forma de atender às necessidades educacionais de todos os alunos com deficiências ou outras condições atípicas de desenvolvimento, mesmo sendo pessoas com autismo, sendo pessoas surdas, cegas. Não dá para botar tudo no mesmo campo, né? Não dá para colocar tudo. Cada pessoa tem suas especificidades. Então, a gente está falando de autismo e entende que cada pessoa com autismo tem suas particularidades e vão responder de diferentes formas diante de algumas situações, tá? Algumas pesquisas, né, avaliam a implantação dos planos educacionais individualizados, eles falam que o PEI é uma alternativa promissora na medida em que oferece parâmetros mais claros a serem atingidos com cada aluno, sem negar os objetivos gerais colocados pelas propostas curriculares. Então, o PEI ainda é uma fala muito nova, né? Não sei, por exemplo, no meu município, poucas escolas conhecem, né, e utilizam o plano educacional individualizado. As escolas não têm muito conhecimento
organização maior para contemplar essa pessoa no seu espaço. De que forma a gente pode contemplar essa pessoa de acordo com as suas necessidades, tá? E a atualização, a utilização do TEI ainda é muito recente, né? Como eu falei, ainda temos poucos estudos sobre essa elaboração e aplicabilidade na realidade de nossas escolas. No entanto, essa proposta já vem sendo institucionalizada em países como os Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Portugal. No Rio de Janeiro, nós já temos uma legislação que garante a utilização do TEI nas escolas, né? Já é uma obrigatoriedade em relação à utilização desse instrumento, tá? E quais são esses grandes desafios? É justamente um conhecimento de áreas que não são especializadas da educação. Então, essa construção do TEI, ele vai existir especificidade que muitas vezes foge da área da educação, como esse comportamento que eu acabei de falar para vocês. Está entendendo? Então, falta de um currículo geral norteador, nós temos, e dissociação da saúde e educação, né, para que a gente possa, por exemplo, se a gente está falando da parte acadêmica, aí a gente vai para as disciplinas, e em cada disciplina qual é a necessidade, tá, desse aluno. Então, por exemplo, vou dar uma ideia aqui para vocês, compartilhar uma situação. Numa das disciplinas que o Val participou lá no Instituto, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente, a professora até trouxe também um pouco sobre essa questão de adequações, de adaptações, nessa terminologia que é mais atual, que se utiliza mais hoje, mas, assim, é importante que a gente compreenda que, muitas vezes, alguns ajustes, eles são necessários e fundamentais. Então, eu trouxe até um videozinho, mas na frente eu vou passar para vocês verem a diferença, muitas vezes, porque quando você coloca, né, uma situação que ele consegue responder bem, aí ele está motivado, ele consegue ficar bem na aula. Mas, se não, é complicado isso, porque ele não vai estar envolvido e ele pode ter comportamentos que fica uma situação delicada na sala. Muitas vezes, para as pessoas que têm autismo e deficiência intelectual, vai depender muito dessa situação. E, por exemplo, um recurso seria a própria utilização da calculadora. Então, o Val, quando começou a utilizar a calculadora, então facilitou demais esse estar melhor na sala de aula e dar um retorno melhor para aquela disciplina que envolvia alguns cálculos que sozinho ele não ia dar conta. Tá? Então, alto nível de habilidades. O que é que essa pessoa tem de habilidades? É só tentar descobrir justamente isso também, para que isso possa constar também no TEI. Então, os grandes desafios justamente é ter esse olhar mais holístico dessa pessoa que chega, para que se possa traçar todas essas questões que envolvem o TEI. Tá? E os grandes desafios é justamente a questão da deficiência intelectual, né, do TEL, né, que afetam habilidades mais comportamentais, é diferente das deficiências sensoriais. Então, hoje a gente vê situações onde, quando a gente diz assim, a educação é para todos, a gente não vai dizer que aquele aluno mais comprometido não vai ter direito a ela, vai ter direito sim. E a partir do momento que é garantida a matrícula, a escola tem que garantir a permanência. E uma permanência com qualidade. Então, a gente vivencia hoje no Brasil um momento em que a gente aumenta a matrícula das pessoas com deficiência e essa qualidade ainda está lá embaixo, porque muitas vezes essas pessoas não estão sendo pensadas de acordo com suas especificidades, né? E a participação dos pais nesse processo é fundamental. Então, a família é o grande desafio quando a gente está falando na questão do TEI, porque o TEI seria em termos de acordo, né? No sentido de que a gente divide essas demandas. O que é a responsabilidade da família que consta no TEI? Por exemplo, o pai levar a criança para a psicóloga, para a fonoaudióloga, né, e fazer acompanhamento com a psicopedagoga. Essa seria uma responsabilidade da família. Né? O que é a responsabilidade da escola? E a escola muitas vezes, ajustar esse material para que a criança possa responder da forma que ela consegue, pensar nesse tempo todo que ela passa lá, no intervalo, na hora da chegada, como é, o que é que eu preciso trazer para essas questões, tá? Então, comunicar, né? E aí ele coloca também aqui, é crucial ainda seguir como suporte externo, tá? Que é justamente esses atendimentos, quando é necessário, a família tem essa responsabilidade, uma comunicação efetiva, comunicar alguma mudança na medicação da criança, é importante que os pais tenham essa comunicação com a escola, e estar ciente do que está acontecendo sempre. Então, a escola também tem que ser muito
vamos dizer, franca com a família em relação a trazer algumas situações que ela pode sim estar colaborando. Os profissionais que são envolvidos, não só os profissionais que envolvem, né, o instituto, a escola, mas os profissionais que atendem essa criança lá fora. Então, é importante que eles estejam também dentro desse contexto, até porque a gente acaba querendo a mesma coisa, né? E para os professores, o que é importante? Essa formação sistematizada, né, ter acesso aos dados do aluno, conhecer sobre deficiência e transtorno, ter respaldo da família e de profissionais, apoio do corpo técnico da instituição e garantir as adequações, né, necessárias, né, os apoios, ajustes, toda vez quando se fizer necessário, né? E registrar isso constantemente. Por que é importante isso, gente, esse registro? Porque muitas vezes a criança vem super bem. Então, eu já vivenciei uma situação numa escola em que eu trabalho também, de um jovem com autismo, em que teve um tempo que ele se desorganizou demais mesmo, que aquele tempo de 4 horas na escola, naquele momento era inviável. Então, o que é que naquele momento o PEI foi interessante? Porque foi negociado com a família naquele momento uma redução de tempo para que a criança reorganize esse comportamento, para a gente possa ajustar isso nesse tempo maior da escola. Então, isso tudo traz essa tranquilidade, né, para a instituição que trabalha com essa pessoa em relação a esse respaldo, em relação a essas, vamos dizer, a essas decisões que são necessárias, muitas vezes, nesse percurso, tá? Se fazem necessárias. Então, o PEI é um documento formal que garante o direito à equidade educativa dos alunos com necessidades educativas de caráter permanente. Tá? É um instrumento de trabalho que descreve o perfil de funcionalidade por referência do aluno, estabelece as respostas educativas específicas requeridas por cada aluno em particular. Tá? É um documento que responsabiliza a escola e os encarregados de educação pela implementação de medidas educativas que promovam a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente. É um instrumento dinâmico, porque ele tem que ser revisto, que deve ser regularmente revisto e reformulado, uma vez que se fundamenta numa avaliação compreensiva e integrada do funcionamento do aluno, passível de sofrer alterações. Porque à medida que ele vai vivenciando aquelas situações, é importante que ele vá desenvolvendo, e algumas demandas que são necessárias hoje podem não ser necessárias amanhã. Tá? Então, isso é muito importante. Então, o PEI não é um plano diário de aula ou de trabalho, apenas uma lista de estratégias de ensino e aprendizagem a desenvolver na sala de aula, ou uma declaração de intenções. Não é isso. O PEI é um documento bem maior. Tá? O PEI, ele define metas de aprendizagem para o aluno e descreve os serviços que a escola lhe dará. É um documento escrito, né? Aqui estão algumas coisas mais importantes que o PEI deve incluir. A qualquer acomodação muda para o ambiente de aprendizagem do aluno, né? Então tem que estar isso no PEI. Mudanças no que se espera que o aluno aprenda ou saiba, participar, como é que ele vai participar das avaliações? As avaliações vão ser o quê? Oral? Tá? Vão ser em outro espaço? Vão ser através de recursos visuais? Como será incluído nas aulas em geral e atividades escolares? Se o aluno Tânia, tem uma tu pode pedir lá no grupo, visual, porque para alguém entrar, porque os interação vão ficar até meio-dia, eu acho que ainda vai durar mais uns 15 minutos, entendeu? Para alguém poder contribuir. Para que ele seja na aula também contemplado com esses recursos. Tá? E aí os componentes básicos do PEI. É o nível atual de desenvolvimento que o aluno se encontra, a modalidade de atendimento, né, o planejamento do suporte, o objetivo geral e específico, a avaliação em procedimento pedagógico, reavaliação, composição da equipe e anuência parental. Tá? E ainda carecemos de pesquisas que analisem e avaliem aplicações do PEI nas escolas brasileiras, como uma estratégia pedagógica para organizar as intervenções educacionais e relativa aos alunos com necessidades educacionais especiais. Então, não, amiga, deu meu dia, pode sair, tranquilo, a gente se organiza aqui, viu? Conhece que a gente está nessa tentativa, tá entendendo, de consolidar, porque eu, pelo menos, acho que é muito importante isso, que é necessário para iniciar a construção do PEI. É difícil falar do processo de aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual e autismo sem falar em adaptações e adequações.
Adaptações, muitas vezes, é quando você tem que modificar o currículo todo. É uma palavra até forte que a gente procura nem utilizar tanto. Porque o que a gente quer é que realmente esse conteúdo ele seja acessível, ele seja adequado, ele seja ajustado, mas que a pessoa possa também participar desse processo do conteúdo que está sendo dado para a turma. Então, isso é muito importante. Professora... E quando a gente fala em adaptações, a gente vai falar de adaptações significativas, que são adaptações de instâncias maiores, né, da Secretaria de Educação, da direção da escola. Elas têm, por exemplo, as questões de acessibilidade arquitetônica, que envolvem recursos financeiros, e as não significativas, que são específicas do professor na sala de aula. Professora, tá? 3 minutinhos. Certo, tá. Tá? E aqui é o que é importante nessa elaboração, né, quem é esse aluno, dados diagnósticos, dados gerais, profissionais que atendem, eles fazem parte desse processo também. O professor, ele faz parte, ele traz todas essas disciplinas, o que é necessário de adaptação em cada uma delas, mas é importante que na escola, na instituição, tenha realmente esse grupo que vai condensar todas essas informações e vai formalizar a construção desse currículo de base, o aluno quando ele chega e tal. Tá? Eu queria passar para vocês, conhecer o aluno. Né? O aluno precisa estar motivado. Eu queria trazer, deixa eu ver se... Deixa eu só ver aqui, um momentinho. Espera aí que está passando. Olha. Pronto, aqui é realmente quando ele dá conta do que ele está fazendo e ele responde super bem, tá? Aqui é uma foto do instituto, é um vídeo, na verdade, ele do instituto, fazendo atividade também. E aqui eu vou falar de uma atividade que ele tem dificuldade. Olha como muda. É justamente, eu acho que o segredo, né, para trabalhar com as pessoas com autismo e as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes trabalhar sem essa margem de erro. Então, é esse planejamento do que vai ser apresentado para que ele responda da melhor forma possível. Tá? E você sabe que a gerenciamento de sala de aula sem erros é um pouco esse vídeo que eu passei para vocês. É conhecer a pessoa e colocar demandas que ele vá dando conta e gradativamente você vai, vamos dizer, modificando nesse processo maior de aprendizagem, para que ele vá dando conta e desenvolvendo, tá? E aí, aqui estão os 2 livros que eu tirei como referência. Esses livros são maravilhosos, se tiver interesse, né, em aprofundar. E eu queria passar esse vídeo aqui só para fechar, viu, menino? Porque esse vídeo ele é fantástico, né, e ele vai falar de uma experiência lá do Instituto Federal. Eu fecho aqui a minha parte do vídeo. Ah, meu Deus, como é que eu boto? Acho que é assistir de novo. Assistir de novo. Ah, tá aqui. Acho que está aqui embaixo. E esse... Você pode clicar Ah, nisso. tá certo. Três pessoas em cima de um trator da cor azul. Um rapaz está ao volante. Essa foi uma aula prática,
né, do Instituto, e para mim assim, foi o máximo. Com certeza para o Paulo também, é uma oportunidade de ele vivenciar um pouco, os professores poderiam não ter dado essa oportunidade para ele, mas acredito que tenha acontecido, né, de uma forma planejada, né, envolvendo todo esse cenário de pessoas com suporte, e o Val tendo essa oportunidade de dirigir um trator com o comprometimento que ele tem. Então, eu acho que é isso, é justamente contemplar a pessoa com suas particularidades e oferecer a oportunidade de vivenciar o todo. Então, o plano, ele justamente contempla essa pessoa pensando nessa coisa bem maior, onde ele possa desenvolver, onde ele possa estar motivado, e onde a escola ou a instituição possa, de verdade, cumprir o seu papel. Tá, gente? Então, eu acho que seriam essas minhas contribuições, e agora também me coloco à disposição. Tá. Excelente. Muito obrigada, professora Ieda. A sua exposição foi, assim, muito animadora e vislumbrando, né, novas ferramentas e pensar o PEI por outras perspectivas. Foi muito boa. Eu tenho muitas perguntas aqui. Infelizmente, por conta do tempo, a gente não tem como fazer todas, né? E assim, algumas já foram sendo respondidas ao longo das falas de vocês, professoras, mas eu vou logo sem delongas aqui, sabendo que a gente tem um horário, né, assim, talvez possa extrapolar uns 10, 15 minutinhos, né, já, e por conta dos profissionais que também têm outras demandas, tá certo? Então, vamos lá. No caso, aqui a pergunta da professora Juliana Marques, o NAPEN, ele se vincula a qual pró-reitoria? É um setor? Possui servidores fixos lotados? E aí, quem gostaria de responder? Não deixou nenhuma... No caso do IFRO, por exemplo, nós estamos vinculados à pró-reitoria de ensino, inclusive quando precisam vir, que a gente tem os editais, os recursos saem dessa pró-reitoria. Nós temos, só que nós não temos servidores fixos. Há uma indicação que se você tem um tradutor de Libras no campus, que ele fique fixo nesse setor, mas nós temos uma carga horária que a gente pode estar atuando nesse setor. Então, por exemplo, sou professora, mas eu atuo 20 horas no NAPNE. Né? Então, dentro do nosso campus é esse. E agora a gente está brigando para que o coordenador, né, possa ter, inclusive, uma gratificação por isso. Então, na nossa realidade hoje do IFRO, é assim. Então, a gente se divide, né? Às vezes você está em mais de um canto, mas a gente está ali. Posso falar, Nádia? No IFRS, como os NAPNES, eles foram criados em 2012, a partir da criação da Assessoria de Ações Inclusivas, eles, desde então, eles são vinculados à extensão. Só que a gente já está numa tratativa para mudar para o ensino, porque a Assessoria de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade, ela é ligada ao reitor, diretamente ao reitor, mas os trabalhos, eles são todos feitos junto à pró-reitoria de ensino, né? E nós temos, em um dos campi apenas, nós temos 2 servidores específicos para o NAPNE, que foi o primeiro NAPNE que começou no campus Bento Gonçalves e tal, e a gente está tentando ter nos outros campi também. Eles não recebem função gratificada, a gente desde então vem tentando essa função, só que cada vez é mais difícil, né, Alice? Cada vez é mais difícil, ainda mais em tempos como agora, a gente simplesmente não existem mais essas funções, elas já estão colocadas regimentalmente para determinados setores, então é uma briga bastante grande, mas independente disso, acho que a nossa briga maior, assim, briga no bom sentido, é de ter o servidor específico para o NAPNE, porque a gente sabe o quanto que é importante isso, e claro, ter o profissional de AEE e os outros profissionais que a gente precisa, né? Show. Nádia, deixa eu só esclarecer um pouquinho. Está caindo, a gente chama de toró aqui, está caindo um toró. Então, se por acaso eu sumir tudinho, é porque a nossa companhia energética começou a chover, às vezes ela desliga tudo, falta luz. Então, vocês vão me perdoar, já vou deixar avisado antes, tá bom? Se por acaso acontecer alguma coisa, Certo, professora. Tranquilo. Então, já que a professora Andréa falou sobre
Meu Deus do céu, agora eu perdi o raciocínio aqui. Como realizar essas atividades, né? A senhora saberia dizer se o PEI, por lei, ele pode ser feito por profissionais do AE, ou se no campus, onde ainda não tiver esses serviços componentes do NAPNI, podem fazer sem ferir nenhuma lei ou normativa? É a pergunta do José Neto. Depende, eu não sei se era para mim, para a Prof. Alice, eu vou explicar o caso do IFRS. Depende de como ele for elaborado. Se vocês forem olhar o nosso plano educacional individualizado, ele não tem nada assim específico que possa ser feito só pelo professor de AEE, porque nós não temos esse profissional, infelizmente. Agora teremos 7 por meio de professor visitante. Fiquem atentos que nós conseguimos por aí, tá? Porque código de vaga hoje não se tem mais. E aí a gente tem, o nosso plano educacional individualizado tem uma parte específica, que eu mostrei para vocês, que ele pode ser feito pelos profissionais do NAPNI, assistência estudantil e pedagógico, e tem a parte, uma parte geral, desculpa, e a parte de cada componente curricular. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente coloca nesse plano educacional individualizado, que é diferente do plano de atendimento educacional especializado. Né? Quando tem o professor de AE, ele faz um plano específico, no contraturno e tal. Então, ele tem essas diferenças, mas que às vezes, dependendo do caso, se junta e se coloca tudo no mesmo documento. Aí, se tem o professor de AE, então eu acho que é muito o que vai dentro desse plano. Porque, gente, nós não podemos deixar de fazer um plano porque a gente não tem esse profissional. É direito desse aluno e a gente tem que dar a ele esse direito, né? Então, a gente trabalha com o que a gente consegue realmente. E a gente tem grupos de trabalho com professores que são formados em educação especial, mas que por algum motivo, né, eles fizeram outro concurso no IFE e eles nos ajudam também. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Só complementando também essa questão da construção do PEI, ele realmente tem um perfil colaborador, são vários profissionais que estão envolvidos nessa construção. Ele não pode ter uma pessoa só para construir esse documento, porque ele é tão grandioso, então ele envolve a participação de todos esses atores, inclusive da família. Quando a família traz a especificidade, o aluno da escola vai atender. Então, é uma construção coletiva, que o professor está dentro como uma dessas pessoas mais importantes também, mas assim, não tem uma pessoa só para construir essa construção. E aí depende, é como a professora coloca, se na escola não tem a sala de AE, quem pode ajudar e articular nessa construção, está entendendo? Então, é justamente isso. Verdade, Ieda, bem isso mesmo. A gente não tem professor de AE. Então, quando a Ieda trazia toda a riqueza, por exemplo, desse acompanhamento comportamental, outras riquezas que ela trouxe, por exemplo, do aluno autista, que na hora do intervalo precisa, nós não temos essa riqueza ainda. Né? Nós fazemos um PEI hoje muito voltado para aquilo, da realidade do professor. Né? E aí a gente vai tendo ajuda. Então, por exemplo, nós tínhamos uma aluna que ela tem deficiência intelectual e ela, no horário dos monitores, ela estava chegando atrasada. E os monitores reclamaram comigo, com a tutora, a aluna está chegando atrasada. Aí a gente acionou a família. Aí a mãe falou, é porque ela está ficando estudando até a tarde. Aí a gente falou, então a senhora vai ter que organizar o horário para ela dormir mais cedo, para de manhã, quando os monitores entrarem com ela está acordada para poder estar aprendendo. Então, assim, a gente envolveu a família, envolveu os tutores, envolveu os monitores dela, só que toda essa riqueza que a Ieda colocou, a gente não tem, porque nós não temos esse profissional. Né? Assim, infelizmente, meu sonho era a gente ter esse profissional no campus, nós não temos. Ok, professoras. Mais uma pergunta. Em relação aos alunos com deficiência intelectual, quais os desafios e as possibilidades vocês têm vivenciado em relação às exigências dos conteúdos relacionados à especificidade da educação profissional e tecnológica nas instituições em que vocês atuam? Há uma certificação diferenciada? E a gente toca num assunto bem polêmico, né? Porque se há uma prerrogativa legal para isso, se há já uma precedência, né? Porque nós estamos muito curiosos para saber
sobre esse assunto, realmente. Pergunta da Érica Pinheiro. Eu queria só completar, porque assim, essa fala é fantástica, porque era uma angústia muito grande dos professores quando o Val chegou no Instituto. Então, que profissional eu vou estar formando? Né? Porque dentro de um comprometimento maior, onde é que entra realmente todas essas habilidades que precisam ser desenvolvidas durante, né, toda a questão curricular que envolve a formação do próprio curso. E dizer que devagarinho eles foram descobrindo. E o Val terminou o curso de agropecuária com muitas habilidades que ele descobriu com as vivências do curso. Então, descobriu-se que, por exemplo, lá na aula de avicultura, ele tinha uma desenvoltura muito grande quando ele entrava lá no aviário e colocava os ovos na bandeja de uma forma que ninguém colocava, com equilíbrio fantástico. Então, a partir dali, você começava a ver algumas habilidades que poderiam enxergar ele lá no mercado de trabalho. Está entendendo? Naquela função. Então, assim, que foram sendo descobertas no processo. Até porque a gente está falando do início ao final de que o conteúdo ele tem que ser adequado à forma que a pessoa responde. Então, quem é essa pessoa que eu vou formar? Só o processo vai dizer quem é. A partir das oportunidades, das vivências que ele vai tendo no percurso, ele vai sinalizando para os professores como é que eles vão seguindo. Agora, tem que estar atento o quê? Quem é essa pessoa? O professor sabe quem é esse aluno? Porque se ele não souber, ele não vai dar conta. Eu acho que a IEDA, ela contribui mais pela vivência, pela experiência, né? A gente, é uma das poucas vezes que nós estamos recebendo alunos com deficiência intelectual no Instituto. E é engraçado que nós temos aluno com deficiência intelectual que não entrou por cotas. Estava lá, estava fazendo e foi identificado. Nós tivemos, né? Foi identificado. Então, assim, e tem aluno que está na graduação que a gente está numa luta para verificar o que tem ali, se é uma deficiência, se é uma dificuldade, o que tem. Só que hoje, Nádia, no Instituto Federal de Rondônia, certificação diferenciada, terminalidade específica, é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque, assim, no mesmo momento que a gente diz assim, precisa, aí a gente fala, é justo, é necessário, não é? Nós montamos um grupo um GT para estudar sobre nós. Tem uma portaria para emitir um documento daqui a 3 meses sobre isso, né, que foi colocado pelo reitor. E a gente chega à conclusão que a gente tem se perguntado, para quê? Né? Para que eu tenho que fazer um certificado diferenciado de uma pessoa que, com todas as limitações, dificuldades e potencialidades, conseguiu como os demais? Né? Então, assim, o que a gente tem feito muito com os estudantes com deficiência intelectual é a monitoria, é o reforço, é o pedir para o professor rever o que... A gente não está deixando de dar o conteúdo para ele, mas a gente tem pedido, só pode colocar mais imagem nisso? Você pode flexibilizar o tempo para esse estudante? Ó, todo mundo vai conseguir com 4 horas, mas ele vai precisar de 20. Então, o senhor pode flexibilizar isso? Né? A gente tem pedido para o professor ficar após os meets, né, professor, ficar um pouco mais. Mas isso é nosso calcanhar de Aquiles, pelo jeito da Andréia também, porque pela risada que ela deu ali, né? A gente não tem uma resposta sobre isso ainda no Instituto Federal de Rondônia. Há professores que querem porque querem. Mal o aluno entrou, vamos dar terminalidade específica. E aí eu ouço que a IEDA está falando. Você conhece esse aluno? Você sabe exatamente quem é ele? Como é que você já pode estar determinando uma coisa se você nem conhece? Então, isso está sendo uma briga. E está sendo uma briga boa, mas a gente está penando. E aproveitando, aqui é uma pergunta. Desculpa, pode falar. Posso falar? Pode sim, professor. Só para completar aí. Então, eu concordo com tudo que a Ieda e a Alice falaram. Aqui com os alunos com DI, a gente, quando precisa, a gente faz ajuste de temporalidade, adequações diversas, né? Mas a gente tem que lembrar que nós, os educadores, né, os professores e todos os envolvidos, a gente também está aprendendo. Então, a gente não pode colocar na conta do aluno e só do aluno, dando um certificado diferente para ele, que é muitas vezes entendido, e tem várias falas, né? Eu acho que a gente poderia fazer um encontro só para tratar disso, que é discriminatório uma terminalidade específica e mesmo uma certificação diferenciada, que ela tem algumas diferenças ali, né? O próprio IFRS fez um movimento bem grande pedindo certificação diferenciada, porque a gente achava que era
para os casos muito graves, digamos assim, a gente achava que era o caminho. Mas aí a gente teve uma conversa com o próprio Ministério Público Federal, com federações de associação da síndrome de Down e outras, gente, tá? Só para resumir aqui, porque a história é muito longa. E aí a gente chegou à conclusão de que é discriminatório, sim, do jeito que a gente pensa. Tu vai ter que ter, mesmo que tu dê um diploma que na frente é igual, atrás, em algum lugar, ele vai ter um carimbo. E esse carimbo, ele pode ser discriminatório. Então, nós não estamos dando nenhuma espécie de certificação diferenciada. Nós estamos trabalhando no processo. Daqui 10 anos, quando a gente tiver um pouco melhor instrumentalizado e sabendo fazer melhor adequações, adaptações, acessibilidade curricular, seja o termo que for, aí a gente conversa. Enquanto isso, ele vai ficar mais tempo no IFE, se for o caso. A gente ajustou todos os documentos para os alunos não jubilarem. Vai se melhorar o nosso PEI, que a gente tem que melhorar continuamente, né, constantemente. E é isso, nós estamos nesse ponto. Deixa eu ver, dá tempo de fazer só mais 2 perguntinhas, tá certo? O Rafa vai já entrar, ele teve um probleminha, mas ele já vai entrar, viu, Denise? Tá certo? Muito obrigada, gente, porque esse momento é muito importante, né, assim, e a gente precisa realmente dar essa esticada. Obrigada, Rafa, obrigada, Dê. Já já o Rafa entra, tá bom? Rapidinho. Alice, a monitoria que você falou, que você, na sua exposição, mencionou, ela é remunerada ou ela é voluntária? Se ela for remunerada, de onde é que sai esse recurso? É em âmbito da reitoria? Em qual reitoria se dá o acompanhamento desses monitores? Pergunta da Patrícia Freitas. A nossa monitoria é remunerada, os nossos alunos recebem R$200, tanto, não importa se seria da graduação ou seria do técnico, o valor é o mesmo. Sai da pró-reitoria de ensino, sai da reitoria que descentraliza a verba para o campus. Então, a reitoria lança o edital, a gente seleciona os nossos alunos monitores, eles são entrevistados, tem o edital tudo certinho e eles participam. E aí, esse ano, a gente precisou de mais gente no NAPNE, né? A gente estava com os alunos surdos e precisava de umas legendas nos vídeos, os professores precisavam colocar essa tradução, não é a legenda, é a tradução. E aí, o NAPNE, a gente pediu, a gente ganhou estagiários para o NAPNE. Então, eu assinei a folha de ponto dos estagiários, tudo certinho, eles fizeram esse trabalho. Então, a gente também tem pleiteado. A gente precisa de gente, então, os nossos alunos não tinham onde estagiar, vamos estagiar dentro do NAPNE. E eles trabalharam bastante. Trabalharam não, trabalham, porque eles ainda têm que finalizar o estágio agora em novembro. Mas é remunerado. Tem que ter uma contrapartida, né? Além da experiência, né? Esse incentivo realmente é muito importante. Importante que a gestão esteja atenta a isso também, né? E agora a última, na verdade, a Ieda. Ieda, você sabe quantos estudantes da PAI já ingressaram e concluíram o curso no IFCE? Você tem esse dado? Que concluíram só o Val, mas eu acho que eles estão com 3 alunos agora lá, acho que com deficiência intelectual e autismo, aqui no Instituto Federal de Iguatu. Mas o Val concluiu o curso. Eu fiquei até com pena, porque ele pegou uma parte da pandemia e na fase assim... Gente, e foi uma coisa tão grande que vocês não têm noção. De desenvolvimento, desde ali do lanche, onde ele via os colegas se comportarem e ele fazia... Tinha as fotos, ele colocando a mão no corrimão, porque o da frente estava colocando. Então, assim, é uma dimensão tão grande de aprendizado. Na situação do ônibus, em relação à sensibilidade auditiva, os alunos perceberam que estava incomodando, então, houve uma reunião no Instituto, todos os alunos ficaram sabendo por que é que ele colocava a mão no ouvido, e a partir dali mudou-se o comportamento dos alunos. Então, assim, foi um contágio assim, muito grande. Eu me arrepio quando eu falo, porque foi uma vivência fantástica, né? E assim, eu acho que, para mim, esse vídeo do Val no Trator trouxe uma visão dos professores que era o que eu queria. Não tem como vivenciar sem ter oportunidade. Então, é muito fácil deixar olhando. Não tem que deixar olhando, tem que deixar fazer. Eu lembro de uma fala do professor, quando ele disse assim, na minha aula eu não sei como é que ele vai participar, porque é perigoso, tem que usar bota, pode
perigoso para o Val, é perigoso para todo mundo, não é só para ele. Então, tem que se pensar nisso. É na magnitude que envolve tudo que todos fazem e que ele precisa fazer também. Agora, vamos encontrar a estratégia mais segura para ele poder participar de tudo. Excelente. Agora, a última pergunta para a gente concluir, são muitas perguntas, infelizmente eu não pude fazer todas, né? A gente não tem tempo, mas vamos lá. Alunos que não são público-alvo da educação especial, mas possuem dificuldade de aprendizagem, o TDAH, são passíveis de PEI? Pois, em grande parte dos NAPNs, os professores encaminham estes alunos solicitando apoio. A pergunta da Carla Rejane. Posso responder? Aqui no IFRS, desde sempre, nós fazemos, né, atendemos, enfim, e fazemos o plano educacional individualizado para todos os que precisam. Mesmo se tiver uma dislexia, um TDAH, que são os mais comuns, digamos assim, dos transtornos. E hoje de manhã eu recebi um documento de uma legislação ali, que eu não sei, não lembro o número, mas que parece que foi aprovado para o atendimento para os estudantes com dislexia, o atendimento diferenciado e TDAH. Então, assim, mesmo que não sejam público-alvo, todos os alunos que acabam tendo uma especificidade, que os professores não estão dando conta, que está sendo difícil, que precisam dar aquele olhar diferenciado, a gente acaba fazendo o PEI, sim. E está lá na nossa normativa também. E é só complementando a fala da professora André, o que é importante. E tanto quando a gente fala de adequações ou de construção de um PEI, só quando for extremamente necessário, porque o ideal é que não aconteça. Está entendendo? Que o curso siga naturalmente. Então, tem deficiência, necessariamente não tem que ter adequação, não tem que ter PEI, só se realmente for necessário. Se não for, não precisa. Isso, realmente foi a lei 3517, o projeto de lei, né, que foi aprovado realmente, que dispõe aí sobre o direito das pessoas que têm TDAH. Muito bom, isso e a gente precisa estar ciente dessas legislações, né, a gente que trabalha com inclusão, trabalha com esse público específico, né, para que a gente possa cobrar também das autoridades, dos gestores, né, nossa chefia, enfim. Pois bem, a professora Juliana colocou no chat se vocês autorizam a gente colocar no YouTube, né, a gravação, para que mais pessoas tenham acesso, né, professores que não puderam estar aqui porque estão em aula, enfim, tiveram outros compromissos. Aí eu queria saber se vocês autorizam. Show de bola. E eu estou também gravando pelo Zoom para pegar a tela do intérprete, né, porque geralmente pelo Meet ele não capta a tela do intérprete. Precisa fazer algumas, enfim, outras tratativas assim para que ele consiga realmente capturar. Então eu resolvi pelo Zoom, que aí tá pegando todo mundo, o intérprete, tá certo? Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente em nome da comissão organizadora as contribuições riquíssimas das professoras, foi uma manhã de muito aprendizado. Eu vou novamente assistir a palestra para me deleitar, tomar nota, né? Porque não dá tempo, né? A gente mediando, fazendo aqui, porque realmente foram riquíssimos essas pessoas. Nós estamos agora 70 telinhas, né? Ficaram até agora conosco aí, no horário antes do almoço. Isso é muito gratificante, realmente. E eu gostaria de agradecer e passar... sim, a professora... Quer falar alguma coisa, Ju, para finalizar? Ela está falando só foto. Se alguém quiser tirar, enfim, abrir a tela para a gente tirar uma foto, registrar, agradecer ao Rafael, que aceitou ficar aqui, extrapolou o horário pré-combinado, a Denise também, que foi maravilhosa, vocês intérpretes excelentes, a Pérola também, que já teve que sair. E a gente vai ter uma foto para finalizar e marcar. Espero que tenhamos mais e mais momentos como esse, riquíssimo de aprendizado e de formação continuada para a gente. Tá certo? Então, alguém bate a foto aí, gente. Que eu não sei não, mas eu vou desse povo todo aqui. Deixa o povo ir abrindo aí. Pronto. Quem mais vai abrir? Bora lá. Vamos lá, 1, 2, 3, é? Alguém mais vai abrir? Eu acho que é. Agora já dá para a gente tirar, né? Cristiane, a Cris.
Tá, vou esperar, Carla, vai lá. Tem mais alguém? Mais Eu já alguém? tinha parado. Ai, deixa eu fazer de novo, então. Fazer outra. Tá entrando mais gente aí, peraí. É um retrato. É um retrato, viu, Bárbara? Todo mundo faz X. Todo mundo diz X. Cadê a tua câmera que não tá ligada? 13º. Minha câmera não está ligada. É mesmo? Deixa eu ligar para aparecer. Bora, Babinha. Oi, Eda. Tudo bom? Saudades, viu? Pronto, gente. Vamos. Tirei. Aê! Muito obrigada, gente. Vamos lá, almoçar felizes, com tanto conhecimento que a gente absorveu. Me abraço. Também sou mãe de autista, Ieda. Amei suas falas. Vamos conversar depois. Ouvir, né? Essas falas, né? As falas das colegas aí. E aceitar essas contribuições. Né? Não só o IFCE, né? Mas os IFs Brasil afora precisam de muitas mudanças, né? Às vezes, ter um professor que não acredita que o lugar desse estudante é este lugar, ou qualquer outro lugar onde ele esteja, já é mais do que suficiente para que a gente tenha uma barreira intransponível. E aquele professor que está ali solidário, assistindo aquilo sem falar nada, ele está solidário, na verdade, não à mudança, mas à exclusão. Então, a gente, infelizmente, tem que tomar muito cuidado. Meus queridos colegas já sabem que eu não passo uma reunião sem falar, né? Eu estou acostumada, né, Ju? Eu estou na organização do evento junto com a Juliana, que é essa subidade que a gente tem em Maracanaú. Mas aqui, pessoal, o IFCE é maravilhoso. Eu sou mineira, moro no Ceará, e eu tenho convicção plena de que meu filho não seria melhor acolhido em Minas, tá? Onde está minha família, sabe que eu amo. Amo Belo Horizonte, Porto Saudade. Mas aqui as pessoas têm, sem nenhuma dúvida, em média, que obviamente não